Olá, eu sou a Amanda do M Livros e esse é o meu canal no YouTube. Vira e mexe, vocês me pedem muita recomendação de livro curtinho, pra quem quer voltar com o hábito de leitura, pra quem sente que não tá conseguindo terminar um livro muito grande, já tem bastante tempo. E sim, tenho ótimas indicações de livros curtinhos que eu sinto que são muito bons. Então, são livros que, na minha opinião, você consegue pegar pra ler. E eles são bons o suficiente pra você sentar ali e você ler numa sentada só, sabe? Então, esses são os livros que eu trouxe pra indicar pra vocês. Mas já aviso de antemão que são livros completamente diferentes, tá? Então tem livros pra todos os gostos aqui e eu tenho um gosto bem eclético. Eu sempre começo falando sobre o livro que eu sinto que eu tenho mais repertório pra falar, e eu acho que não existe livro nesse mundo em que eu consiga falar melhor sobre do que Meu Pé de Laranja Lima. Não li nenhuma, nem duas, nem três vezes. Indico esse livro com uma frequência talvez um tanto quanto absurda nas outras redes. Por sinal, se você não me segue nas outras redes, tem conteúdo também no TikTok, tem live na Twitch, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo em tudo quanto é lugar, basicamente estamos dominando todas as redes sociais. E aí Meu Pé de Laranja Lima é carta marcada já no TikTok. O pessoal sempre acha muito engraçado porque eu indico esse livro com uma frequência absurda, mas eu ainda não indiquei esse livro aqui, então esse é o meu momento. O que nós temos aqui? Meu Pé de Laranja Lima é um livro nacional e o nome do autor é José Mauro de Vasconcelos, um dos meus autores nacionais favoritos. O José Mauro de Vasconcelos tem uma escrita que é muito simples, então esse aqui eu acredito que seja um bom clássico para você começar a ler. É um livro infanto-juvenil, mas que basicamente serve para qualquer idade, com toda certeza fará chorar crianças, adultos e idosos. E eu acho que é um livro realmente muito simples. Passa uma empatia, mas também uma melancolia e tem uma inocência da infância que só o José Mauro de Vasconcelos consegue escrever. Nosso protagonista aqui é o Zezé e o Zezé é o José Mauro de Vasconcelos. É um livro autobiográfico, mas não é exatamente uma biografia, tá? Calma, você precisa pegar pra ler pra entender. Mas basicamente é a história de um menino de 6 anos, de uma família muito humilde da zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente de Bangu. E basicamente o Zezé é um menino muito levado. Ele é conhecido pelas pessoas ali da pequena cidadezinha deles como o menino diabo. Ele faz muita besteira e realmente perturba a vida de todo mundo, mas a família dele não sabe lidar muito bem com as besteiras que ele faz, sabe? Então o Zezé é um menino que apanha muito ao longo do livro. Então o Zezé é uma criança que cresce um tanto quanto renegada, ele se sente muito sozinho. Ele gosta mais da irmã mais velha do que dos pais, porque ele sente que ela tem pena na hora de bater nele, então ela bate fraco. Ele gosta muito do irmão mais novo, Luizinho, e cria todo um mundo de fantasia para brincar com o irmão. Acontece que o menino realmente faz algumas travessuras ao longo do livro, inclusive com o Portuga, que é provavelmente o personagem mais incrível, mais importante de toda essa história. Meu Pé de Laranja Lima é um dos poucos livros da estante que eu tenho certeza que eu posso indicar para qualquer pessoa. Ah, mas eu só gosto de livros assim, assim, assado. Eu acho que você vai gostar de Meu Pé de Laranja Lima. É uma indicação que sempre que eu faço, as pessoas quando voltam me agradecem e dizem: meu Deus, eu chorei horrores, passei mal. E nunca aconteceu de alguém virar e falar assim: ah, eu li por sua causa e não gostei. Isso é uma coisa comum, às vezes as pessoas pegam recomendação e não gostam porque tem um gosto diferente. E tá tudo bem, é normal que isso aconteça, né? As pessoas têm opiniões, têm uma visão diferente da história. Isso nunca aconteceu com o Meu Pé de Laranja Lima. E olha que eu recebo pelo menos, sei lá, 5, 6 mensagens por dia de pessoas dizendo que leram o livro e adoraram. Então é uma boa recomendação se você quer conhecer livros clássicos. Mais uma vez, é um livro clássico super tranquilo, super fácil de ler. Se você quer ler mais livros nacionais, e é um livro super curtinho. Essa edição aqui talvez pareça um pouco maior do que ela realmente é, mas ele só tem 211 páginas. O meu é todo marcado, não de marca-texto, é de lágrima mesmo, porque quando eu li, eu chorei tanto no metrô, indo pra faculdade. Foi a época que eu mais li na minha vida. Eu costumava ir pra faculdade, e eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, mas a minha faculdade era no centro. Então eu levava 2h30 pra chegar e 2h30 pra voltar. Foi a época em que eu mais li na minha vida, porque eu lia sempre indo, eu lia sempre voltando, e eu li em outros momentos também, né? E aí esse aqui eu peguei pra ler na época, completamente sem essa noção de que eu ia desfalecer de chorar enquanto eu li o livro. Então eu chorei tanto no metrô, mas tanto, que as pessoas estavam parando pra perguntar o que tinha acontecido, e se eu tava bem. Não tava. Então fica o aviso. Acredito que seja um livro que você vai chorar. Se você não chorar, talvez você esteja morto por dentro, mas tudo bem, acontece. Pelo menos muito triste, eu tenho certeza que você vai ficar, então fica aqui o aviso. Mas é um livro muito, muito bom. É um sentimento que nenhum outro autor conseguiu me passar, nenhum outro livro narrado por criança tem essa inocência, essa sensibilidade que Meu Pé de Laranja Lima tem. Pega pra ler, nunca te pedi nada. Sendo sincero com você, eu acho que eu falei tanto de Meu Pé de Laranja Lima que agora eu não sei qual das outras 9 recomendações vão chegar aos pés de tudo que eu falei desse livro. Quer dizer que ele é o melhor dessa lista? Bom, pra mim ele é, mas
Os outros também são muito bons, mas eu sinto que eu não consigo falar com tanta paixão dos outros quanto eu falei de Meu Pé de Laranja Lima. Então, aleatoriamente aqui, eu peguei Meus Dias na Livraria Murasaki. Também é um livro muito curtinho, de ficção de cura. Ele tem menos de 200 páginas, acredito eu, 175. E livros de ficção de cura é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, eu penso em trazer um vídeo só sobre isso por aqui, porque eu tenho muitos na estante. Acho que eu poderia facilmente ficar horas falando sobre o gênero. É um gênero relativamente novo, principalmente pra mim. Eu não conhecia até, sei lá, 1 ou 2 anos atrás. Acho que eu conheci em 2023 com Bem-vindos à Livraria Ryonondon. E aí, esse livro aqui, nós temos uma protagonista que tá um tanto quanto cansada. Ela tinha o emprego dos sonhos e ela tinha o relacionamento dos sonhos também com um homem que ela achava que ela iria casar, até ela descobrir que ele simplesmente vai casar com outra pessoa. E aí ela perde o emprego também. Ela entra ali numa depressão muito forte, ela se sente muito, muito, muito frustrada. E aí, por conta de tudo isso, a família é preocupada, se não me engano, a mãe tá muito preocupada com ela, e decide sugerir que ela vá morar um tempo com o tio. O tio é um tanto quanto excêntrico, ele tem uma loja de livros, né, que diz que é uma livraria, mas é basicamente um sebo, uma livraria de livros usados. E não é um sebo que vende tão bem assim, sabe? Existe um apartamentozinho em cima da livraria, se eu não me engano, e é lá que ela vai ficar. E o tio é uma pessoa que leva a vida de uma forma muito diferente. Ela não entende muito bem, e no início ela não consegue nem muito respeitar isso, sabe? Ele é visto como uma pessoa meio doida ali, porque realmente a relação dele com a ex-esposa é esquisita. Ele acaba sendo abandonado e em vez de ficar extremamente depressivo, ele vê de alguma forma que aquilo ainda vai dar certo. Enfim. Acontece que esse aqui é um livro muito sobre sua relação com os livros, sabe? Sobre como a leitura muda a sua vida, muda a sua visão do mundo. Ela começa a trabalhar, a ficar ali na livraria e ela vai pegando alguns livros para ler aos poucos, que estão caindo aos montes no sebo, e vai criando toda uma relação interessante com a leitura. Então acho que é um livro sobre livros para quem gosta de livros. Eu sei, é uma definição um pouco esquisita, mas confia em mim. Inclusive, eu sinto que esse aqui é um bom livro como um teste para você pegar livros maiores depois. Porque embora ele seja muito curto, ele só tem 175 páginas, ele é bem descritivo, e isso é uma coisa comum de livros de ficção de cura. A ambientação, ela é bem descritiva para que você consiga não só entrar bem naquele universo, mas que seja uma coisa um pouco mais aconchegante. Não é um livro com várias reviravoltas, não tem nada disso. É uma leitura um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, um pouco mais densa também, mas principalmente um pouco mais aconchegante. Então, se você não costuma ler livros assim, eu acho que esse aqui é um bom livro para você começar. Porque mesmo sendo um pouco mais denso e um pouco mais descritivo, ele é um livro curto. Tem só 175 páginas. Eu gosto muito desse livro aqui. E aí, se você quiser pegar outros livros de ficção de cura pra ler depois, é um gênero que parece que tá te dando um tapinha na cabeça, dizendo que calma, vai ficar tudo bem. Uma vibe meio Viena, sabe? Já escutou a música? Então, eu acho que tem uma vibe muito similar, Viena e livros de ficção de cura. Calma, vai dar tudo certo, tudo tem um momento, não precisa se apressar. É uma vibe um pouco dos livros do gênero, sabe? E aí, se você gostou desse aqui e quer pegar outro pra ler, eu recomendo muito, muitíssimo mesmo, Bem-vindos à Livraria Ryonondon. Como prometido pra você, esse aqui é um vídeo com indicações um tanto quanto diferentes, entendeu? Então nós temos Casas Estranhas do Ketsu. Eu já falei sobre esse livro aqui, porque quando eu li já tinha criado o canal no YouTube, então se eu não me engano ele apareceu no Lidos do Mês. Acho que foi isso. E esse aqui é um livro de suspense, mistério, /horror japonês. Sendo completamente honesta com você, quando eu peguei para ler, quando eu recebi o livro e eu dei uma olhada na sinopse, eu não entendi sobre o que o livro se tratava. Casas Estranhas conta a história de, veja só que loucura, casas um tanto quanto estranhas. E não, quando eu peguei pra ler, sendo honesta, eu não entendi o porquê que as casas eram estranhas, entendeu? Mas agora que eu já li, eu vou saber te explicar um pouquinho melhor do que a sinopse soube me explicar. Então primeiro vamos começar com a planta das casas. O que nós temos aqui? O nosso autor, ele também é um personagem e o narrador da história tudo junto. E ali ele meio que recebe a ligação de um amigo que diz que quer comprar uma casa, mas que olhando a planta da casa, achou essa casa um tanto quanto estranha. Então ele pede para que o amigo dê uma analisada ali na planta da casa e esse amigo, que é o nosso autor, liga para um outro amigo, que se eu não me engano é arquiteto, mas aí eu não tenho muita certeza. E eles começam a analisar a planta da casa. Primeiro eu vou te mostrar a planta, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais. Essa aqui é a planta da casa, aproveita para printar se você quiser analisar depois junto comigo, mas basicamente a planta do primeiro e do segundo andar é essa aqui. Beleza, o que nós temos? Se você deu uma boa olhada na planta, talvez você tenha percebido, assim como o nosso protagonista e o amigo dele perceberam com muita facilidade,
que lá no segundo andar, o quarto da criança fica meio que no meio da casa. E é realmente bem no meio da casa. Não tem nenhuma janela no quarto da criança pro resto da casa, porque ele fica ali no meio. Mas se você reparar bem, o resto da casa tem uma quantidade um tanto quanto absurda de janelas. 16 ao total, se eu não me engano. É quase como que se a família pedisse para que você olhasse para dentro da casa, para você ver que é uma casa completamente comum, de uma família comum, exceto pelo fato de que você não sabe que tem um quarto de uma criança ali. E se você reparar um pouquinho melhor, você vai reparar que o quarto da criança tem quase que uma verificação de 2 fatores para entrar. Existe a porta, um corredor e uma outra porta. Com base somente nisso, tanto o protagonista quanto o amigo dele foram capazes de achar que tem uma criança ali meio que presa em cativeiro. Depois disso, você pode reparar que lá no térreo existe um cômodo muito esquisito na cozinha. É um pequeno retângulo que não tem janela, não tem porta, não tem nada. Inicialmente, eles acreditam que aquilo ali pode ser uma espécie de despensa ou algo do tipo, mas não tem como você acessar a despensa. Porque se você reparou no que eu falei, não tem porta, não tem janela, não tem nada. Então é somente um retângulo esquisito. Se você botar a planta do segundo andar por cima da planta do primeiro andar, talvez você repare que esse pequeno quadrado esquisito fica diretamente debaixo do armário da criança. Meio debaixo do armário da criança e a outra metade sai no banheiro do andar de cima. E aí é onde a história começa a ficar meio das ideias. Qual é a conclusão que eles chegam com base nisso? De que talvez a criança seja uma espécie de assassina de aluguel. Talvez essa criança desça pelo armário dela, passe por esse quadrado esquisito, esse retângulo estranho no andar de baixo e suba pro banheiro meio que para emboscar convidados. Uma espécie de assassino escondido dentro das paredes da casa. Meu Deus, que coisa absurda, que conclusão bizarra para se chegar com base em basicamente nada. E essa é a minha grande crítica ao livro. Eu fico um pouco incomodada como eles conseguem chegar a algumas conclusões muito bizarras, com pouquíssima coisa, embasados basicamente nas vozes que falaram na cabeça deles, porque para mim não tem nenhum outro sentido, ao mesmo tempo que eu tenho que te dizer que é realmente um suspense muito interessante. Eu não li nada parecido há muito tempo, na verdade, então eu me interessei muito na história e foi um livro que eu devorei em 3 horas. Ele tem 175 páginas, e aí talvez 3 horas pareça muito pouco, mas na verdade é porque o livro tem essas plantas que eles vão analisando durante toda a história. Então, basicamente, tem páginas que é 1,5 página só escrito. Por exemplo, o caso, sei lá, dessas páginas aqui logo no início, todas elas têm algumas partezinhas das plantas que eles vão analisando. Então, acaba sendo uma leitura muito rápida. E por ser muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha visto, eu também acho que é uma leitura que não te deixa parar de ler em momento nenhum. Você vai sentar, você vai ler e você vai devorar o livro até o final, muito provavelmente numa sentada só. Se você vai gostar, são outros 500. Eu sei que o livro ali levanta uma grande discussão. Tem gente que acha muito bizarro e não consegue gostar. Tem gente que acha só muito bizarro e passa um pouquinho mal. Eu achei muito bizarro, mas ao mesmo tempo muito interessante. Como eu falei, o que me interessou muito no livro é que eu nunca li nada parecido. Nem com esse tipo de narrativa e, sinceramente, nem com uma história que caminhasse pra esse lado, entendeu? Porque em momento nenhum eu seria capaz de chegar às conclusões aqui desse livro. Então acho que é interessante, tem bastante reviravolta, assim. Talvez você não goste, mas eu ainda sinto que é uma ótima indicação pra te tirar da ressaca literária ou te voltar com o hábito da leitura, sabe? E aí você lembra que eu falei por aqui que eu ia indicar livros completamente diferentes? Então, se o que você procura, na verdade, é um romance, você quer um romance leve, fofo, divertido, com aquela vibe de comédia romântica da sessão da tarde, um livro que eu sinto que tem muito essa vibe é Lis Flores é uma Farsa. Esse aqui também, inclusive, é um livro nacional. Acho legal mencionar aqui quando são livros nacionais, tem bastante na lista, então vou avisar, tanto Meu Pé de Laranja Lima quanto esse aqui, até então, são livros nacionais. E aqui nós temos um romance sáfico, com um namoro falso, que é um tropo que eu sinto que a gente já explorou o suficiente, entendeu? Estou cansada de namoros falsos. Não podemos ter namoros verdadeiros pra variar de vez em quando, porque é sempre a mesma vibe, né? Começa ali com aquele romance que na verdade é falso, porque vai ter ali um benefício pra alguém naquela história, e aí em algum momento deixa de ser falso, porque a galera começa a misturar as coisas. A história, mais ou menos, você já conhece. Mas esse livro aqui tem outras coisas que eu sinto que são muito divertidas e que me fazem gostar muito da história. Começando, obviamente, com Diana Marinho. O que é essa mulher? Sim, a Lis é o ponto principal do livro, ela é a protagonista, né? Afinal, o livro se chama Lis Flores é uma Farsa. Então, o foco é a loira aqui. Mas essa mulher é simplesmente espetacular. Eu, se pudesse, faria um altar pra ela dentro da minha casa. Eu lembro de quando eu terminei de ler, eu vi uma avaliação no Scooby que alguém dizia: a Diana Marinho é tão incrível que ela poderia entrar na minha casa, bater na minha família e me pedir desculpa. E eu achei que é bem verídico, assim.
O livro é muito gostoso, é muito divertido, mas eu acho importante avisar que esse aqui, embora seja um livro curtinho, super gostoso de ler, ele é um livro que tem cenas de hot também, muitíssimo bem escritas, por sinal. Então, se te interessou, recomendo. É muito interessante te indicar aqui no mesmo vídeo um livro de romance cheio de hot e logo em seguida aparecer com a maior cara lavada do mundo para falar sobre a metamorfose do Kafka. Mas cá estamos, não é mesmo? Eu disse que eu ia indicar livros completamente diferentes e eu sinto que estou me mantendo na proposta do vídeo. Mas vamos lá, sobre o que é esse livro aqui. Aqui fala sobre Gregor Samsa, um homem que um dia acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se metamorfoseado em um inseto gigante. Assim que ele acorda e ele percebe que ele virou um grandíssimo inseto, a primeira preocupação dele é o trabalho. Como é que ele vai fazer para ir trabalhar agora que ele é um inseto gigante? Ele acaba se atrasando para o trabalho porque o tempo começa a passar ali e a família vai na porta meio preocupada, tentando entender o que aconteceu com ele, por que ele não levantou ainda para ir trabalhar. Acontece que é ele que provê para a família dele, a família depende dele. E por conta disso ele tá tão preocupado com o trabalho, ele precisa ir trabalhar, mesmo que ele tenha se tornado um inseto gigante. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que o livro nunca diz que inseto é. Dependendo da capa que você comprar, essa aqui não diz nada sobre, mas algumas capas ele é uma grande barata ou um grande besouro, e isso é uma coisa que acaba ficando muito pra interpretação. Até porque muita gente considera que, na verdade, ele nunca virou inseto nenhum. Ele virou alguma outra coisa. A grande questão aqui dessa história, além da quantidade absurda de interpretações para a situação do Gregor que você possa ter, é a questão da tristeza, da melancolia e de quão solitário esse livro é. O Gregor, dentro do quarto, acaba sendo renegado pela família ao longo do tempo, que tem nojo do inseto, agora que, principalmente, ele não tem mais utilidade para a família. E aí tem uma questão que realmente a beleza do livro está nas interpretações. Você pode ler essa história e ter uma impressão completamente diferente da que eu tive. Você pode criar ali uma série de analogias para o que aconteceu com ele e interpretar de uma forma realmente completamente diferente de qualquer outra pessoa. Eu nunca canso de ver as avaliações sobre esse livro, vira e mexe eu abro o Scoob ou dou uma olhada na Amazon para ver o que o pessoal tá falando sobre, porque toda vez tem alguém que tem uma visão completamente diferente. Então, inclusive, é um livro que eu quero muito reler e é bem curtinho, eu devo pegar em uma tarde aleatória, assim, pra pegar pra ler de novo, porque eu sinto que eu terei uma visão completamente diferente da que eu tive a primeira vez que eu li o livro. Recomendo demais, muitíssimo, um dos livros que eu mais recomendo aqui nessa lista, se é do seu interesse, se você gosta de ler clássicos, se você acha que é uma história que pode te interessar, pega pra ler. Um outro livro que eu também gosto muito de ver a avaliação das pessoas sobre ele, porque eu sinto que sempre tem ali uma visão diferente e alguma coisa que passou por mim e eu não percebi, é A Teta Racional. Também não é um livro que eu indico com muita frequência e simplesmente só porque eu acho difícil encaixar ele em alguma indicação específica, sabe? Não tem outro livro que eu possa indicar junto. Então agora que estamos falando sobre livros curtos para você que quer voltar ao hábito de leitura, eu acho que é a melhor forma de encaixar. Porque ele é sim bem curtinho, ele tem 125 páginas. Esse aqui é um livro com uma coletânea de contos, pequenos contos que falam sobre mulheres, sobre a perspectiva feminina e talvez um pouco diferente do que você imagina, ele é um livro que fala somente sobre o dia a dia de algumas mulheres, coisas comuns do cotidiano, assim. Então traz a relação das mulheres com várias coisas, sobre trabalho, fala sobre o dia a dia, histórias realmente muito, muito comuns a qualquer parte do seu dia que você veria por aí. Fala sobre a relação das mulheres com a maternidade também. Eu tenho alguns dos meus contos aqui favoritos. Alguns são bem curtinhos, algo em torno ali de, sei lá, 5, 6 páginas. Alguns são um pouco maiores. Acho que é um livro... Eu não sabia exatamente o que esperar quando eu peguei pra ler, mas eu me surpreendi muito com a proposta do livro. Me surpreendi muito com o que a história me entregou. E acho que é um livro muito legal de reler também. Muito provavelmente o maior livro dessa lista inteirinha é esse aqui, Passarinha. O livro tem 225 páginas e é oficialmente o livro mais emprestado da minha estante. Eu não tenho tanto o costume de emprestar livros aqui da estante por 2 motivos. Primeiro, porque não tem tantas pessoas no meu ciclo do dia a dia, assim, no meu círculo, que costuma ler. E segundo, porque às vezes você empresta e os livros não voltam. Mas esse livro aqui ele é tão especial e ele bateu tão diferente em mim que é um livro que eu sinto que eu preciso indicar com mais frequência. E aí eu acabo emprestando esse livro com mais frequência também. Já deve ter rodado aí na mão de umas 5 ou 6 pessoas. E eu acho que vale a pena a indicação, então eu tô aqui também indicando pra você. Esse aqui, assim como Meu Pé de Laranja Lima, é um livro narrado por uma criança e eu acho que traz todo um toque sensível e inocente para a história, porque aqui nós temos a Caitlin, uma menina autista que tem, acho que 10 ou 11 anos, algo desse tipo, e ela tenta lidar com a perda do irmão.
O irmão mais velho era o menino que ajudava ela a entender um pouco melhor o mundo, como as coisas funcionam. E era basicamente em quem ela podia contar, se segurar e se apoiar ao longo do tempo. Mas ela perde o irmão e isso afeta muito a relação dela em casa, com o pai também. Que sim, tenta entendê-la, tenta ajudá-la, mas não consegue entender a forma como ela vê o mundo. E aí o livro é narrado por ela. Então é a visão dela sobre o mundo, a visão dela sobre as coisas. E eu acho que esse é o ponto que é tão diferente sobre o livro, sabe? Por conta dessa falta do irmão, ela vai reaprendendo algumas coisas ao longo da história. O pai quer ajudá-la, ele quer entender melhor a menina e ela também quer tentar ajudar o pai da forma dela a superar a perda do irmão. Eu acho que tem toda uma visão muito diferente da história, exatamente porque o livro é contado pela Caitlin. Gosto muito, muito, muito desse livro. Desfaleci de tanto chorar. Sempre que eu indico eu falo sobre isso. É um livro bom, sim, maravilhoso, com toda certeza. Vai te trazer uma visão completamente diferente do mundo? Acredito que sim. Mas ao mesmo tempo, muito provavelmente vai te fazer chorar horrores, que foi o que aconteceu comigo. Um livro que eu li, que eu gosto muito, que eu recomendo demais e que eu sinto que é quase que uma leitura obrigatória se você é mulher, é Kim Jong-un, nascida em 1982. Esse livro aqui conta uma história que talvez tenha uma perspectiva um pouco diferente, afinal fala de uma mulher coreana, então fala sobre a cultura coreana, mas ao mesmo tempo, mesmo que seja uma cultura completamente diferente, com costumes completamente diferentes, você consegue se relacionar com todas as situações que ela passa lá, aqui. Estando aqui no Brasil ou onde quer que você esteja, eu sinto que, mesmo sendo completamente diferente, é extremamente parecido. E você só vai entender isso se você pegar o livro para ler. Esse livro aqui, assim como o próximo que eu vou indicar, por sinal, eu sinto que é quase que um tapa na cara. Você pega pra ler e vai te dando um bolo no estômago, uma coisa estranha na garganta. Parece que o livro toma vida somente pra te meter um soco dentro da sua fuça. E quando eu li esse livro aqui, eu indiquei tanto esse livro, mas tanto esse livro, que eu fiquei com medo das pessoas me denunciarem achando que era uma publicidade não notificada. E eu juro que não era. Foi simplesmente um livro que mudou completamente a minha visão de mundo. Nós temos aqui a nossa protagonista que abandona o próprio emprego para cuidar da filha recém-nascida. Algo que é muito esperado das mulheres coreanas e é algo muito esperado aqui também. O livro mistura muito bem a ficção e o não ficção, trazendo algumas coisas que, infelizmente, são reais, algumas coisas que realmente aconteceram, para dentro da história. E aí, quando nós começamos a contar a história da protagonista, de tudo que aconteceu com ela, e por que agora, de acordo com a família, com o marido, ela está tão estranha, tão esquisita, você vai vendo todas as pequenas vezes em que tentaram apagar essa mulher, tentaram apagar a protagonista, tentaram fazer com que as experiências dela não fossem válidas. E aí, infelizmente, ao longo do livro, você vai se relacionando aos pouquinhos, sabe? Mesmo que sejam situações completamente diferentes, porque, como eu disse, é uma cultura completamente diferente, você consegue ver a correspondência do que teria acontecido, ou que talvez já tenha acontecido com você. É difícil de explicar, mas eu sinto que esse livro teve um impacto tão forte em mim que eu ainda não indiquei o suficiente. Eu ainda não consegui explicar o quão importante foi esse livro pra mim e o quão importante eu acredito que esse livro talvez seja pra você, se você pegar pra dar uma chance, se você pegar pra ler. Não leu ainda? Leia, por favor. Talvez a minha missão de vida seja te convencer a ler Kim Jong-un, nascido em 1982. Como eu disse, o outro tapa na cara literário que eu queria indicar é um livro também muitíssimo complicado de ler. Não porque a leitura seja difícil, embora sim, ela seja, mas é um livro muito difícil de digerir, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse é mais um livro nacional. Vidas Secas foi um livro que eu li, deve ter algo em torno ali de uns 3 anos, acredito, 2 ou 3 anos, pelo menos nessa versão aqui. Já li o livro 2 vezes, em versões diferentes. E foi um livro que mexeu muito, muitíssimo comigo também, quando eu peguei pra ler. É uma história muito visceral, muito crua, muito difícil de ler. Não só pela linguagem, porque sim, é um livro cheio de regionalismo, então talvez não seja uma das leituras mais fáceis, sabe? Te recomendo se você já tem o costume de ler clássicos, mas talvez esteja querendo retomar o costume da leitura, daí eu acho que é uma boa recomendação, mas talvez não seja um dos melhores livros para iniciar no gênero, sabe? Vidas Secas conta a história de uma família muito humilde realmente, 4 pessoas e uma cachorrinha chamada Baleia, que é o meu personagem favorito no livro, vou explicar o porquê. E eles basicamente estão tentando fugir da seca no lugar. Eles procuram um pedaço de terra pequeno que seja, mas que ainda tenha um pouco de vida para que eles consigam ficar ali um tempo. Eles sonham com um espaço, eles têm esperança de um lugar melhor. E aí nós temos o Fabiano, que é o pai, um homem rude, muito grosso e muito ignorante também, que trabalha muito, mas recebe muito pouco. Nós temos assim a Vitória, que é a mãe,
que tem sonhos muito simples, assim, enquanto cria os seus meninos, e nós temos as duas crianças, que não tem nome. Um ponto, na minha opinião, talvez muito interessante sobre o livro é o quanto essa é uma história muito humana, com personagens meio desumanizados, assim. A personagem mais humana da história é a baleia, a cachorra, enquanto a família meio que acaba perdendo a sua humanidade por conta de toda a miséria e de toda a situação em que eles se encontram durante o livro inteirinho. Sim, não é um dos livros mais fáceis de ler, tanto, como eu já disse, por conta da escrita, mas quanto também pelo fato de que não é um livro tão rápido assim de ler, digerir e superar, sabe? Eu terminei de ler Vidas Secas pela última vez, deve ter algo em torno ali de 2 anos, e eu me pego pensando nessa história quase, sei lá, todo dia. É o meu Império Romano, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Gosto muito do livro, recomendo muito o livro. Se você ainda não pegou pra ler, cara, é simplesmente sensacional. E aí, por último, como eu disse, eu ia te indicar livros aqui completamente diferentes. Então, talvez tudo que você queira é um romance um pouco mais tranquilo, mas que ainda assim traz uma consciência muito legal. Um livro que tem uma representatividade muito boa, que fala sobre gordofobia, fala sobre um romance incrível que nós temos por ali também, fala sobre amor próprio e muitas outras coisas. E aí eu te recomendaria 15 Dias, do Vitor Martins. Foi o meu primeiro livro lido do Vitor, e uma coisa que pra mim é o ponto alto dos livros dele são os protagonistas. São protagonistas tão reais, tão relacionáveis, sabe? Então, eu facilmente conheceria esse personagem, eu conheceria o Felipe na minha vida real. Eu gosto muito desse livro por N motivos. Eu gosto do romance, eu gosto dessa estética do verão que ele tem, das férias, pequenas férias de verão, mas eu gosto da consciência que o livro traz também, sabe? É um livro com protagonismo gordo e também traz uma representatividade LGBT muito legal. Particularmente, uma das minhas recomendações favoritas do Vitor. Então eu sinto que se você ainda não pegou nada dele pra ler, esse é um bom livro pra começar. Inclusive, mais uma vez, é um livro nacional. Eu sinto que às vezes, quando a gente se afasta um pouco do hábito da leitura, para retomar é ainda pior, é ainda mais difícil. Então eu quis trazer indicações bem diferentes, independente do gênero, do tipo de livro que você gosta. Você vai achar uma indicação por aqui. E se você sente que não, então pega meu pé de laranja lima. Mas eu entendo o quão difícil pode ser reatar com o hábito da leitura. Então acho que livros bem curtinhos fazem muito bem o seu papel de te ajudar a dar aquele ânimo ali de pegar e terminar e ler rápido e ir pegando aos pouquinhos esse costume, sabe? Às vezes de reservar um tempinho do dia para ler, sempre ter aquela partezinha do dia. Particularmente não é algo que eu faço. Eu tenho o costume, na verdade, de ler em momentos muito estranhos, assim. Raramente eu consigo, sei lá, sentar na minha cama, fazer uma xícara de chá e sentar para ler. Geralmente eu tô ali no meio do ônibus lendo em pé, sentada no chão do metrô ou algo do tipo. Mas tenho também o costume, de vez em quando, de ler nos meus momentos específicos. Eu acho que separar um momentinho para leitura pode ser algo que talvez te ajude bastante. Às vezes fazer meta de leitura também é algo que ajuda. Não para todo mundo, e eu super entendo. Tem muita gente que se sente pressionado a ler quando faz meta de leitura. Não é muito o meu caso, até porque se não deu certo e eu não consegui bater a meta, tá tudo bem. Os fiscais de leitura não vão vir aqui em casa me bater e roubar os livros que eu peguei, sabe? Às vezes é algo que me ajuda, por exemplo, a entender o que eu quero ler naquele momento. Que tipo de livro eu tô sentindo que eu tô na vibe pra ler agora. E aí, se eu pegar esses livros aqui. Então, quanto tempo eu precisaria reservar um pouquinho ali por dia, sabe? Se você quer ler 3 livros no mês, às vezes você dá uma olhada e você consegue, sei lá, separar 30 minutinhos antes de dormir, ou às vezes 30, 20 minutinhos no seu horário de almoço para ler um pouquinho também. E aos poucos você vai pegando o hábito de volta. Então eu quis aqui pegar livros que eu sinto que são difíceis de largar uma vez que você pega para ler. São livros que vão te envolver ali desde o início da leitura, e aí talvez, quem sabe, com sorte, você não pega para ler e não devora todos eles numa sentada só. Espero que você tenha gostado das indicações, são livros que eu gosto muito e eu espero que você goste também. Se você der chance para algum deles, depois volta aqui e me diz o que você achou. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar uma curtida, de deixar um comentário, seguir o canal, caso você ainda não me siga. E aí, se você quiser me seguir em outros lugares, eu também crio conteúdo pro TikTok, faço lives de leitura por lá e na Twitch também, além de vídeo todo santo dia no TikTok de indicação, às vezes umas resenhas um tanto quanto duvidosas, mas sempre tem vídeo por lá. Tem conteúdo também no Instagram, você pode me seguir em todos esses lugares. Espero que você tenha gostado das indicações. Vejo você no próximo vídeo.